Hoje a gente vai montar mais um PC gamer barato para jogos que consegue rodar bastante coisa aí, tá empurrando desde jogos como Fortnite, Valorant, Minecraft com shaders, Dragon Ball Spark Zero, Red Dead Redemption e é claro, GTA V. Hoje eu vou te mostrar peças desse PC, a gente vai ver alguns testes em jogos, você vai avaliar se quem sabe essa não seja aí uma boa opção para você hoje. Bom, e pra gente estar montando esse PC hoje, a gente vai contar aqui com um kitzinho da linha X79, que conta com o processador da linha E5, que é o Xeon E5 2630V2, tá? Que é um processador bem interessante para a gente estar utilizando aqui nesse PC, que conta aí já com seus 6 núcleos e 12 threads, né? Então, em questão de desempenho, esse processador aqui, apesar de ser um processador básico, se comparado com alguns outros Xeons, é um processador que ainda assim vai conseguir desempenhar muito bem aqui pra gente, tá? Então, apesar de ser básico, pro que a gente vai precisar nesse PC aqui, tá mais que o suficiente, vai servir também muito bem pro que a gente vai precisar nesse PC. Falando da placa-mãe que vem no kit, tá? A gente vai contar aqui com a placa-mãe padrão aí, Asus X79, que tem suporte para processadores da linha E5, tanto V1 quanto V2, né? No caso aqui, apesar da gente estar pegando um processador mais básico, caso futuramente você queira fazer o upgrade, a gente ainda tem margem para pegar processadores melhores. Porém, cara, eu te indico que caso você queira realmente mais desempenho do que esse processador entrega, você vai precisar de muito mais do que isso. É interessante que você parta ali para a linha X99 ou até mesmo para um kit AMD, tá? Porque de verdade mesmo, o processador que a gente vai estar utilizando nessa placa-mãe aqui já vai conseguir entregar um desempenho bem satisfatório mesmo aí para uma configuração dessa daqui. Placa-mãe DDR3 que tem suporte para SSDs do tipo NVMe, que são SSDs com mais velocidade para a gente estar utilizando aqui nessa plataforma, tá? Então, caso também você queira fazer upgrade de SSD, queira utilizar um SSD mais veloz, a gente também tem margem aqui para poder estar utilizando essa placa-mãe. Apesar de ser uma placa-mãe mais básica, de ser uma plataforma também mais inferior, a gente até que tá bem servido aqui e vai conseguir usufruir bastante ainda dessa plataforma aqui, beleza? Outra coisa bem interessante desse kit também é que ele vai contar aí com um pente de 16 GB de RAM DDR3 SCC 1600 MHz, né, que é o modelo ali 100% compatível com a nossa placa-mãe, tá? E para essa plataforma aqui, cara, 16 GB de RAM, considerando os jogos que a gente vai conseguir rodar nessa configuração, tá mais do que o suficiente, tá? Você vai ficar bem servido de memória RAM, tanto para usar nos jogos, quanto também para usar no PC no dia a dia aí, tá? Então, para essa configuração aqui, 16 GB tá muito bom e vai servir muito bem aqui pro que a gente vai precisar nesse PC, beleza? E hoje a gente vai conseguir encontrar um kit desse aqui no AliExpress, tá, galera? Já aproveitando as ofertas aí, com frete e taxa, tudo incluso, e também aproveitando aí principalmente as ofertas de Black Friday, a gente consegue pegar um kit desse até mesmo na faixa ali dos R$ 338,04, tá, galera? Que para um kit X79 aqui tá num preço bem interessante e vai servir também muito bem porque a gente vai precisar nesse PC, beleza? Já falando do air cooler para aquele nosso processador, tá? O interessante daquele processador é que ele entrega um desempenho bem interessante e também é um processador que não é tão quente, tá? Então a gente pode pegar aqui um air cooler da Wise Mode mesmo, gamer, modelo Z4 aí, que já vai conseguir resfriar muito bem aquele processador, tá? Aquele processador tem um TDP máximo ali de 80 watts e esse air cooler consegue resfriar processadores que consomem até ali 100 watts. Então a gente tá bem tranquilo aqui de air cooler e vai servir também muito bem porque a gente vai precisar nesse PC e que hoje também a gente consegue, cara, encontrar um air cooler desse num preço bem bacana, tá? Aqui no site da Kabum, até mesmo na faixa dos R$ 34,99, tá? Que para um air cooler desse aqui, que é bem interessante mesmo, tá no preço muito bom e vai servir também muito bem porque a gente vai precisar nesse PC aí, beleza? Falando de placa de vídeo para esse nosso PC, cara, considerando que placa de vídeo deu uma boa encarecida aí, tá? Hoje a gente vai de modo econômico e a gente vai pegar aqui a HD 7770 de 1 GB GDDR5, tá? Placa de vídeo bem interessante mesmo, tá? Apesar de ser uma placa de vídeo um pouco mais básica, ela entrega um desempenho bem interessante, a gente vai conseguir rodar bastante coisa aqui com ela, nada muito demais, né? Nada que seja extremamente pesado, mas jogos mais comuns aí que a gente tem costume de jogar no dia a dia, a gente vai conseguir rodar bem excelente mesmo, tá? Nessa placa de vídeo aqui. E que hoje também a gente vai conseguir encontrar uma placa de vídeo dessa aqui no AliExpress, tá? Já aproveitando as ofertas também com frete e taxa, tudo incluso, hoje a gente consegue pegar uma placa de vídeo dessa até mesmo na faixa dos R$ 278,72, tá? Que para uma placa de vídeo dessa aqui, cara, considerando o desempenho que ela entrega, tá num preço muito bom mesmo e vai servir ali muito bem pro que a gente vai precisar nesse PC, tá? Contudo, vale ressaltar que você não precisa ficar limitado somente a essa placa de vídeo, você pode pegar outro modelo que você preferir, só fique atento aí no consumo da placa de vídeo, porque talvez você vai precisar pegar uma fonte diferente aí, tá? Falando de armazenamento para esse nosso PC, tá? Para caber dentro do orçamento aí, principalmente considerando que armazenamento é um gosto um pouco pessoal, hoje a gente vai pegar aqui um SSD de 128 GB mesmo, só pra gente estar começando essa configuração aí, que apesar de ser pouco aí, já vai servir pra gente estar instalando o Windows, baixando alguns jogos e já ir curtindo a configuração. É claro que se você quiser, você pode pegar mais aí, né? 256, 500 GB, 1 TB, o que você preferir, né? Baseado ali na sua necessidade, tá? Um SSD aqui para essa configuração é quase que indispensável, que a gente precisa ali de mais velocidade, principalmente para alguns jogos ali como Fortnite, tá? Então é bem interessante que a gente pegue aqui um SSD e que hoje também a gente consegue encontrar no preço bem bacana aqui no AliExpress, tá? Já aproveitando as ofertas com frete e taxa, tudo incluso, hoje a gente consegue pegar um SSD desse até mesmo na faixa dos R$ 76,03, tá?
que para um SSD aqui de 128 GB tá num preço bem interessante mesmo e vai servir muito bem para o que a gente vai precisar nesse PC. Falando da fonte para esse nosso PC, considerando que esse PC não tem um consumo nada exagerado, tá? A gente pode pegar tranquilamente aqui uma fonte de 300 watts, contudo a gente vai pegar aqui uma fonte de 300 watts com o selo 80 Plus e PFC ativo, tá? Que vai conseguir entregar energia para o nosso PC de uma maneira bem mais eficiente, tá? E a gente não vai precisar esquentar a cabeça em relação à fonte, tá? Uma fonte de 300 watts aqui, na minha visão, é mais que o suficiente para essa configuração e vai servir também muito bem, tá? E que hoje a gente consegue encontrar uma fonte dessa na Shopee, até mesmo na faixa de R$80, cara, que para uma fonte de 300 watts, o selo 80 Plus tá num preço bem interessante e vai servir também muito bem para o que a gente vai precisar. E vale também ressaltar que caso você não seja nenhum religioso de fonte, você também pode pegar uma fonte de 500 watts real aí para poder estar utilizando nessa configuração, que também vai servir muito bem e que a gente consegue encontrar no Mercado Livre aí, até mesmo na faixa dos R$100. É uma fonte genérica, porém, que para essa configuração aqui vai conseguir servir muito bem também, tá? Falando de gabinete para esse PC, tá? Dessa vez eu te sugiro que você garimpe nos marketplace, tente encontrar um gabinete usado aí só pra gente colocar essas peças e poder estar começando esse PC, tá? Mas de peças era isso. Agora a gente vai de fato ver alguns testes nos jogos pra gente poder avaliar o desempenho desse PC. Bom, e começando os testes aqui com um jogo um pouco mais leve, a gente tem Valorant rodando nessa configuração. O Valorant aqui, cara, vai rodar bem tranquilo, tá? Apesar dessa placa de vídeo ter um limitador ali que é o seu VRAM, né? Só tem 1 GB. Pra Valorant aqui tá mais que o suficiente. O jogo vai conseguir rodar com uma boa média de FPS ali e a qualidade da gameplay ali vai ficar bem tranquilo, tá? Pra você que quer jogar um Valorant tranquilo com boa média de FPS, nessa configuração aqui você vai conseguir rodar de boa mesmo, tá? Outro jogo bem bacana também que a gente tem rodando nessa configuração aí é Fortnite, cara. Apesar de que Fortnite tem cada vez ficado mais pesado, com essa placa de vídeo aqui, considerando o desempenho que ela entrega, ainda dá pra gente conseguir extrair até que uma boa gameplay aí com essa configuração, tá? Fortnite vai conseguir rodar de maneira até que bem agradável aqui, até porque a gente tá com 16 GB de RAM, tá, galera? Se a gente tivesse com 8, talvez a gente penaria um pouco, mas com 16 GB aqui, esse processador também é bem interessante, a gente vai conseguir rodar Fortnite de maneira bem bacana mesmo nessa configuração, beleza? Outro jogo bem bacana pra essa configuração que a gente tem aqui, tá? É Minecraft, cara. Minecraft que pra você que quer rodar um Minecraft tranquilo, nessa configuração vai rodar bem de boa, tá? O jogo vai conseguir pegar bastante FPS mesmo. Minecraft não é um jogo pesado, então a gente vai conseguir desfrutar aí tanto no modo vanilla, quanto também com mods, e é claro ali com shaders, né, cara? Pra você que quer rodar o game ali bem mais bonito, né? Como essa placa de vídeo tem limitador de VRAM, não é todas as shaders que vai rodar, porém, ainda assim você vai conseguir rodar com algumas shaders bem bonitas aí pra essa configuração, beleza? Outro jogo bem bacana também que a gente tem aqui nessa configuração, cara, é Dragon Ball Sparking Zero, que é um jogo recentemente lançado, cara, e que considerando aí essa placa de vídeo vai rodar bem de boa, tá? Essa placa de vídeo só tem 1 GB de VRAM e esse jogo é bem bonito e é bem bacana e tá conseguindo rodar de uma maneira até que bem aceitável, tá? Claro que você vai precisar, né, configurar algumas coisas, mas de um modo geral, cara, vai rodar bem bacana e eu tenho certeza que você vai conseguir curtir o game bem de boa mesmo, tá? Outro jogo também bem top e recentemente lançado pro PC, né, fizeram um port pro PC recentemente, é o Red Dead Redemption 1, tá, galera? Nessa configuração, o Red Dead 1 a gente vai conseguir desfrutar de uma maneira bem bacana do game aí, tá? O jogo vai conseguir rodar de uma maneira até que bem interessante e com FPS bem bacana, né? Claro que você vai precisar reduzir ali os gráficos porque a gente só tem 1 GB de VRAM, então você vai ter que rodar com uma resolução um pouco menor e com os gráficos no baixo, tá? E vale ressaltar também, galera, que o Red Dead Redemption 1, ele não necessariamente permite que você rode o jogo em placa de vídeo somente com 1 GB, então eu vou deixar na descrição um link de um vídeo aí do pessoal que já conseguiu contornar esse problema para você ir lá e ver e fazer o tutorial caso você pegue essa placa de vídeo e você consiga rodar de maneira bem de boa, tá? Porém, caso você não queira fazer todo esse processo, é só comprar uma placa de vídeo com pelo menos 2 GB de VRAM, se eu não me engano até tem o modelo da HD 7770 com 2 GB de VRAM, que você vai conseguir aí ficar bem tranquilo nesse quesito, tá? Outro jogo também bem bacana, cara, que a gente consegue rodar nessa configuração aí, tá? É Dying Light, cara, que nessa configuração a gente até consegue rodar de uma maneira bem bacana, né? Se a gente reduzir os gráficos ali, a gente consegue pegar uma boa mais de FPS e o jogo também não fica feio, né? Dying Light não é um jogo feio e pra quem curte jogo de sobrevivência, zumbi, pós-apocalíptico, cara, esse jogo aqui é muito bacana, tá? Pra quem nunca jogou e tá querendo montar um PC mais básico, pra pelo menos curtir jogos aí mais interessantes no modo campanha, esse jogo aqui vai rodar bem de boa mesmo e é um jogo que eu tenho certeza que você vai se divertir muito jogando, tá? É um jogo que eu particularmente sou bem fã mesmo. E pra quem curtir também um Free Fire, cara, nessa configuração o jogo também consegue rodar bem de boa, né? Free Fire não é um jogo pesado e não necessariamente precisa de placa de vídeo, é mais mesmo de memória RAM, processador ali que exige mais e a gente tá bem servido aqui, esse processador é bem bacana e a gente tá com 16 GB, então a gente vai conseguir rodar um Free Fire bem de boa pra quem curte no emulador, pode ficar de boa que vai rodar, beleza? E um teste que não podia faltar aqui, né, claro, é dentro do GTA V, cara, que nessa configuração vai rodar bem liso, tá? GTA V é um jogo muito bom porque a gente consegue rodar até mesmo em configurações mais básicas e nesse caso aqui você pode ficar tranquilo porque você vai conseguir rodar tanto no modo normal aí, né, no modo história, quanto também no modo online e também no modo RP, cara. No modo RP é claro que vale ressaltar que não são todos os mapas que você vai conseguir rodar de uma maneira interessante, contudo, ainda assim você vai conseguir rodar bem de boa, tá? Apesar de ter somente 1 GB de VRAM ali, é só a gente reduzir um pouco a resolução e deixar os gráficos ali no low que o jogo vai rodar bem de boa mesmo,
beleza? Mas aí, o que você achou dessa configuração de hoje? Você acha que vale a pena montar um PC desse? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí e até a próxima.